Fala, meu povo lindo, todo mundo bem? Espero que sim. Hoje nós falaremos aí sobre a expansão das fronteiras aí da colônia portuguesa na América. Nós podemos fazer uma mesma relação sobre a expansão das fronteiras aí do nosso território, o Brasil. Eu sou o professor Veraldo e seja bem-vindo aí à nossa aula. Só para vocês entenderem, a colonização do Brasil ele começou lá em 1500, como eu já conversei com vocês anteriormente, expliquei quais foram aí as características do início dessa colonização e como foi desenvolvida, né? Lembrando que a colonização do Brasil ela começou a partir de 1530, porque antes desse período não havia interesse de Portugal de manter assim uma colonização, um povoamento desse território, visto que Portugal tinha outras colônias, tinha outros objetivos. Contudo, a partir de 1530, Portugal mudou aí de trajetória, de ideia em relação a essa colônia e começou assim a colonizá-la. Vamos entender que nesse mesmo período irá haver aí o acordo aí entre Portugal e a Holanda em relação ao desenvolvimento da cana-de-açúcar. Ou seja, essa produção do açúcar traria tanto benefício para Portugal como também para a Holanda. Só que houve aí em 1580 um acordo, né? Houve aí um novo governo que foi instaurado aí, o governo que nós chamamos assim de União Ibérica. O que foi, na verdade, a União Ibérica? A União Ibérica foi aí o período que Portugal e a Espanha foram governadas aí por um só governante, tá? Por um só rei, que representou, que legislou, que governou esses dois países. Isso, de certa forma, não foi do agrado de toda a população portuguesa, porém, como naquele período o poder era baseado ali a partir da hereditariedade, e em 1578 Dom Sebastião tinha morrido, chegou, desapareceu, na verdade, né? Ele desapareceu na batalha de, Alcaçabu, né? Então, o que aconteceu? Portugal ficou sem rei. Foi quando Filipe II ele terminou, confirmando o seu parentesco com o rei português, né? Dom Sebastião. A partir desse período, 1580, começou assim um período chamado União Ibérica, né? Isso termina desagradando, por outro lado, os holandeses, visto que os holandeses já tinham uma relação não tão de, uma relação boa entre os dois países, visto que a Espanha já tinha governado a Holanda por um tempo. Isso termina proporcionando desgaste, é quando a Holanda termina rompendo com Portugal. E aí começa aí as supostas invasões. Falamos sobre isso em nossa aula anterior. E as invasões, tá? Então, o que acontece? Com o fim da União Ibérica, tá? Irá, em 1640, Dom João IV, ele assumiu o trono e pôs fim, assim, à dominação espanhola. Isso termina dando um novo período para Portugal, fazendo com que Portugal termina aí retomando a administração de suas colônias e, posteriormente, termina aí retomando também as decisões, né? E Portugal termina criando, assim, o Conselho Ultramarino, né? Que fazia parte de uma política de renovação. E que ano Portugal criou isso, meu povo lindo? Em 1642. Portugal cria aí esse conselho, Portugal cria esse Conselho Ultramarino, na qual, meu povo lindo, a principal função era, assim, manter a coroa informada sobre os assuntos relativos aí às suas colônias. Então, pessoal, que assuntos seriam isso? Assuntos seriam aí as cobranças de impostos, manutenção de fortificações, condições de povoamento. Então, Portugal termina criando esse Conselho Ultramarino para melhorar a administração. Então, gente, outro elemento importante aqui é as companhias de comércio, tá?
que elas terminam assim criando um controle sobre o comércio e termina criando uma limitação em relação à participação de estrangeiros aí nos negócios da colônia. Então, meu povo lindo, nós percebemos que Portugal busca essas estratégias com o intuito de, melhorar a administração, melhorar as informações, até visto que era muito complicado a informação em relação à colônia e metrópole, devido aí ao seu distanciamento. Então, agora, gente, um elemento importante, muito importante, é que, houve aí a expulsão dos holandeses. Quando houve a expulsão dos holandeses, o governo português fez vários esforços tentando expulsar esses holandeses do Nordeste e retomar o controle sobre essa região. A questão, gente, como Portugal não tinha condições de manter um exército português, um exército na colônia, precisou contar com a participação de muitos brasileiros na luta contra os invasores. Após muitas batalhas, as tropas luso-brasileiras finalmente conseguiram, aí, em 1654, expulsar os holandeses do Nordeste, galera. Então, os holandeses são expulsos e o que a Holanda, qual vai ser a ação da Holanda para, na verdade, criar uma concorrência com o açúcar brasileiro? Os holandeses vão se fixar nas Antilhas. Durante o tempo em que os holandeses permaneceram no Nordeste brasileiro, eles aprenderam no dia a dia dos engenhos as técnicas da produção de açúcar. Quando eles aprendem isso, eles terminam proporcionando assim, criando formas de desempenhar esses aprendizados em locais onde pudesse ali, criando uma concorrência, criando ali engenhos de açúcar para concorrer diretamente com o Brasil, ou seja, com os portugueses. Como os holandeses possuíam contatos comerciais na Europa, eles conseguiram negociar preços melhores para a venda do seu produto. Isso causou drástica redução na venda do açúcar brasileiro na Europa, aumentando ainda mais a crise de Portugal. Então, o que acontece? Quando os holandeses foram expulsos, os holandeses passam a concorrer diretamente com o açúcar brasileiro, ou seja, com o açúcar português. Então, pessoal, com o fracasso da cana-de-açúcar, visto que houve aí a concorrência direta aí com o comércio holandês, com os holandeses, visto que os holandeses conseguiram colocar um preço melhor, para, os seus consumidores, isso termina desencadeando uma crise no açúcar brasileiro. Portugal precisava de uma outra forma, de um outro mecanismo para, extrair da colônia riquezas. Então, o que Portugal vai fazer nesse momento? Procurar, minerais preciosos. Então, desde o início da colonização, Portugal estimulou a procura por minerais preciosos no solo brasileiro. A questão é que não tinha encontrado. E assim, quando foi a partir do século XVII, o governo português intensificou a busca por jazidas de minérios, mobilizando esforços para encontrar no Brasil esses minerais. Então, o rei passou então a oferecer prêmios e títulos de nobreza para aqueles que encontrassem jazidas de ouro. E assim, quando eu me refiro a isso, eu estou dizendo para vocês que esse objetivo os espanhóis já tinham atingido nas colônias aqui da América também. Eles já tinham atingido aí, já tinham encontrado jazidas de minerais preciosos. Por esse motivo, os portugueses acreditavam que aqui também tinha
era questão de tempo essa procura. Então, nessa ocasião, os bandeirantes formavam o grupo mais capacitado para empreender tal jornada. Os bandeirantes foram lá, tá? É claro que os bandeirantes terminaram matando, executando muitos índios, enfim. Nessas expedições, muitas pessoas que faziam parte dos bandeirantes eram contraventores, enfim, são outras situações, é outro tema para outra aula nossa, nós falarmos sobre isso. Mas assim, o que eu quero explicá-los é que os bandeirantes, eles habitavam, eles moravam ali na Vila de São Paulo, né, porque já comentei com vocês, e organizavam expedições para capturar indígenas e vendê-los para trabalhar como escravos nos engenhos do litoral ou nas fazendas paulistas. Essas expedições, chamadas de bandeiras de preação, eram formadas por cerca de 2.000 pessoas. Então, eu mencionei agora como uma das formas que os bandeirantes faziam, né, de como eles conseguiam assim capturar os indígenas e vendê-los para tornar-se escravos. E agora eu vou explicar sobre as bandeiras, né? Como essas bandeiras são formadas. Porque assim, a partir do século XVII, as bandeiras passaram a organizar diversas expedições que tinham como objetivo principal localizar jazidas, que eu já falei para vocês, localizar locais que tivessem pedras preciosas. Essas expedições, chamadas de bandeiras de prospecção, eram formadas por pequenos grupos de até 50 pessoas. Grupos esses, meu povo lindo, que eram aí, que trabalhavam diariamente focados, né, em buscar, digamos, locais que disponibilizasse jazidas, né? Principalmente ouro. Os portugueses queriam muito isso. E, finalmente, em 1693, os bandeiras paulistas encontraram as primeiras jazidas de ouro, né, em uma região próxima à atual cidade de Ouro Preto. E nas Minas Gerais, o nome Minas Gerais já fala tudo, né? É um nome que está relacionado aí às minas, né? As minas de ouro, as minas de pedras preciosas. Então, nos anos seguintes, várias outras jazidas e minas foram encontradas nessa região e em outras regiões. Então, o que acontece? As expedições promovidas, elas terminaram ali, promovidas pelos bandeirantes, contribuíram para o aumento do território da colônia, para além das fronteiras, que nós iremos falar agora. Por que nós iremos falar? Porque houve um aumento da nossa fronteira, né? E esse aumento ele foi aí, digamos, confirmado em 1750. O que foi confirmado em 1750, meu povo lindo? Foi aí o Tratado de Madrid, que ampliava aí a nossa fronteira, né? E essa ampliação é decorrente também das consequências da mineração. Essa mineração terminou formando assim vilas, cidades. Houve um processo de urbanização. Lembrando que nesse processo de urbanização, vários trabalhadores terminaram migrando. Os tropeiros, né? Digamos, os tropeiros que se organizavam ali com mulas carregadas de mercadorias, né? Os tropeiros, né? Porque assim, muitas mercadorias que eram transportadas iam ali no lombo das mulas e por comerciantes. Esses comerciantes passaram a ser chamados aí de tropeiros. Então vocês perceberam que esses tropeiros aí eram muito importantes. Outro tipo de expedição que auxiliou aí, meu povo lindo, o abastecimento da região das minas foi chamado aí de monções, as quais consistiam em expedições fluviais feitas por meio de canoas, né? Então esses monçoeiros, eles terminavam aí transportando ali através das canoas os elementos, os produtos para ser comercializados. Meu povo lindo, vocês percebem que a mineração no Brasil, ela terminou desencadeando diversas transformações, tá? E em 1763, uma das transformações
foi aí a capital. A capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro ficava mais próxima da região das Minas e seu porto era embarcada aí para Portugal a maior parte do ouro brasileiro. Então até a transferência da capital terminou sendo aí um resultado das minas. Esse processo aí de mineração no Brasil desencadeia diversas modificações e transformações. A arte barroca, ela terminou também sendo desenvolvida no Brasil, né? Nós temos aí a arte barroca no Brasil e o barroco mineiro, que foram elementos aí que terminaram acontecendo aí entre o século XVII e o século XVIII, meu povo lindo. Então, pessoal, ficou claro para vocês que esse período minerador no Brasil trouxe aí diversas modificações e manifestações sociais, como o processo migratório, né, o grande índice populacional naquela região mineradora, a explosão demográfica. E o Brasil termina aí vivenciando também a sua transferência da capital de Isso é tudo, pessoal.